Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Acolhemos e abraçamos a todos em nome de Jesus, que possamos ter momentos de reflexão, neste estudo tão importante, a nosso ver, e me parece, sob a percepção de todos aqueles que estudam a doutrina espírita, este estudo do perispírito, este corpo semimaterial que nos foi apresentado na codificação, mas que, como já mostramos em nossos estudos, tem referências históricas muito importantes, assim como estudos atuais também muito relevantes. Nós hoje iniciamos o capítulo 5, no qual o Dr. Zalmino Zimmermann nos apresenta o que ele chama de provas do perispírito. Nós vamos partilhar com vocês, o PowerPoint e vamos começar dizendo, que este estudo ele é extremamente importante, mas que nós precisamos ter, aqui um certo cuidado, para discutirmos as coisas de uma maneira bastante apropriada. As provas da existência do perispírito, nós temos que olhar, para uma série de elementos. No entanto, Dr. Zalmino vai falar de provas, da natureza das provas, e ele fala aqui das provas objetivas e subjetivas. Essa é uma categorização que ele faz, Não quer dizer que tenhamos que sempre respeitar essas categorias. É uma organização do autor, Então, ele diz as provas objetivas, uma delas é o desenvolvimento ontogênico, perdão, na qual nós falamos, por exemplo, da formação do bebê, do desenvolvimento, do corpo humano. As materializações são um outro elemento que ele considera, o desdobramento, a fotografia, transcendente, a transfoto, que são os elementos das pesquisas atuais em transcomunicação, a exteriorização da sensibilidade, pesquisas que começaram, já há muito tempo com Albert de Rochaz e outros, as provas subjetivas, sensação de integridade, percepção extracorpórea, vidência e outras. Então, é claro que quando nós vamos falar disso tudo, quando eu estava lendo o capítulo e refletindo sobre como iríamos apresentar isso, nós compreendemos que, antes de tudo isso, nós precisamos discutir o que sejam provas, porque isto é algo complexo, né? A noção de prova, ela é uma coisa importante em ciência, em filosofia, e nós precisamos discutir um pouco o que sejam provas, Então, o que eu vou propor aqui nesse nosso primeiro encontro sobre o quinto capítulo é que nós façamos esta reflexão, porque aí aquelas pessoas que estão nos acompanhando ou que queiram nos acompanhar mais tarde terão alguns elementos a mais para discutir este capítulo, Dr. Zalmino, ele, assim como nós, ele não tem dúvidas da existência do perispírito, ele coleta os dados da melhor forma que ele pôde, e nós poderíamos incluir novos, mas a questão que está na base disso tudo é nós sabermos o que sejam provas, porque vamos falar de provas, Então, isso é uma questão muito delicada hoje mesmo na ciência,
Raramente um cientista vai dizer que tem provas de algo, né? Ele tem evidências, indícios fortes, né? Então a linguagem mudou muito daquela ciência categórica, né, dos séculos passados, para a ciência probabilista do nosso tempo, né? As razões que levaram a isso são razões como né, o teorema de Gödel, a questão da física probabilista, né, a física quântica, que é altamente probabilística. E, de modo geral, a ciência, mesmo quando trata do macro, ela tornou-se extremamente estatística, né? Então, nós calculamos probabilidades o tempo todo. Isto dito, nós temos aqui que abrir essa discussão para que o que vamos falar depois seja algo que faz sentido, né? Então, por exemplo, prova, né, nós podemos dizer que é um conjunto de razões, de argumentos ou de evidências, né, destinados a justificar racionalmente uma conclusão. Então, eu afirmo algo e eu tenho razões, ou argumentos, ou evidências que se destinam a justificar esta conclusão. Por exemplo, a reencarnação existe, né? Allan Kardec faz o que no Livro dos Espíritos? Ele escreve, agora não me falha, talvez me falhe a memória, no capítulo 4 ou 5 do Livro dos Espíritos, ele faz todo, né, um trabalho de racionalização, de argumentação e para apresentar, né, a teoria da reencarnação de modo a é como um advogado, né, apresentando o seu caso, um filósofo apresentando a estrutura de pensamento, de argumentos que levam a concluir que sim, a reencarnação é a explicação mais lógica para as diferenças humanas, para o sofrimento, né, etc, etc, etc. Então, essa noção de prova, ela depende, evidentemente, do domínio, né? Por exemplo, na matemática, nós pedimos ao matemático que demonstre. Vejamos, isso não tem nada de empírico, né? É puramente racional. Demonstrar que o quadrado, né, do lado de um triângulo mais o quadrado de um outro, né, é igual ao quadrado da hipotenusa, é algo que você pode fazer de maneira manipulando simplesmente os números. E lógico, você pode refletir um pouco disso na realidade, mas como nós sabemos, a matemática lida com entes que são altamente idealizados, né, racionais. Nós não encontramos, né, um quadrado perfeito ou um círculo perfeito na natureza, né? Também não vou dizer isso com essa certeza, porque, né, falamos sempre em probabilidades, mas para dizer que a forma de prova na matemática é diferente daquela de outras ciências. E há coisas, inclusive, que são intuitivas, né? Quando você lê, por exemplo, a definição de ponto na matemática, né, e que é praticamente uma coisa que não existe, e a união de pontos pode fazer uma reta, você fala, bom, não estou entendendo, né? E há muito da ciência, né, e das matemáticas que começa com axiomas, com afirmações que são dadas e que você tem que aceitar, porque senão o raciocínio e a demonstração não funcionam. Então, alto lá, né? A ciência e a filosofia às vezes pedem provas, né? E mesmo nós às vezes queremos apresentar provas, mas tenhamos cuidado.
né? Isso é muito mais complexo do que imaginamos. Na filosofia, por exemplo, ela é altamente não empírica. Então, nós podemos fazer demonstrações lógicas, nós podemos fazer uma argumentação racional, nós podemos trabalhar na coerência conceitual daquilo que está sendo dito, não pode ser incoerente, né? Ah, você afirmou uma coisa aqui e, bom, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Na filosofia materialista marxista, eles dizem, né? Falam da mais-valia, que é o tempo de trabalho que você aplica, né, numa coisa, e que dali você paga para a pessoa só uma parte desse tempo e é bom, mas ou o valor, né, a questão do valor, a quantidade de trabalho que você coloca numa atividade e mas por que as pessoas pagam 60 milhões de euros por um quadro de Van Gogh, né? Ele às vezes pintou aquilo numa tarde, né, estava inspirado, nervoso, enraivecido, sabe Deus? E as pessoas hoje pagam 60 milhões ou mais. Quer dizer, não, né, em algum ponto há uma incoerência aí. Você pode trabalhar em algo que você julga importante por 60 mil horas e ninguém pagar nada por isso, porque não acreditam que aquilo tem valor. Então, a quantidade de horas aplicada para produzir algo não é necessariamente ligada ao valor. Então, há incoerências, né? Mas o que Marx está afirmando é totalmente falso? Não, não é totalmente falso, mas há incoerências, né? Nós podemos trabalhar também ao nível da análise crítica, né? E a análise crítica aqui pode ser muito vasto, né? A plausibilidade metafísica, enfim, dependendo da área da ciência, da filosofia do assunto, nós temos aí uma série de elementos a considerar, né? Mas nós sabemos que em filosofia, né, a argumentação racional, e a coerência conceitual são realmente dois elementos extremamente importantes, né? A demonstração lógica às vezes se aplica, né, a algumas coisas e às vezes não. E lógica também não é filosofia, né? No sentido de achar que toda lógica pode ser reduzida, toda filosofia pode ser reduzida à lógica. É um campo da filosofia. Nós temos, né, então, aqui a necessidade de também discutir um pouco, e aqui realmente é o coração do que nos interessa, que é a noção de prova, né, em ciência, porque é daí que muitos dos elementos apresentados nas provas ditas objetivas, né, pelo texto do livro, irão buscar, né, essas chamadas provas. Então, em geral, nós podemos dizer que a ciência não prova teorias no sentido matemático, né? Hoje nós trabalhamos com noções de ciência, né? Aquele famoso esquema de testar hipóteses, acumular evidências. Isso pode ser invertido, obviamente, né? Nós vamos falar disso, dependendo do tipo de raciocínio que você utiliza. Você pode acumular evidências, né? E testar hipóteses. Você pode confirmar previsões, porque se as suas hipóteses estão corretas e a sua teoria está correta, ela é capaz de prever, né? Então, a teoria de Einstein não havia sido testada ainda, né? Um dos elementos da relatividade geral, ou restrita, né? E ela nos diz, por exemplo, que a luz, ao passar perto, né, de uma estrela, sofreria um desvio, né? Devido à massa desse corpo que altera, né, o campo, tempo, espaço na região. Então, isso não havia sido testado, né? Era uma previsão. Tudo indicava que a teoria funcionava muito bem, né, porque ela era capaz de explicar.
o que existia antes, né, ou a concepção newtoniana, mas ela não havia sido ainda testada. E quando é testada, né, nós vemos que o fenômeno se apresenta tal qual, né, havia sido previsto. Hipóteses ruins são eliminadas, né, e isso pode aumentar ou diminuir o nosso grau de confiança na teoria que foi proposta. Assim, né, nós poderíamos dar aqui uma definição prudente para a prova científica. Uma prova científica é um conjunto robusto, reproduzível e convergente de evidências empíricas que sustenta fortemente uma hipótese ou uma teoria. Então, nós temos aqui uma, uma afirmação mais humilde, né, mais realista do que seja uma prova científica. Então, nós falamos de um conjunto robusto, bastante sólido, né, que é reproduzível ou reprodutível, né? E aqui vem um elemento muito importante da ciência moderna, né, e é aí que nós temos problemas quando falamos de provas espíritas. Porque, como Allan Kardec nos mostra, é, o que, que é reproduzível, né? A ciência, por exemplo, se você quer formar um aminoácido, né, num laboratório de química, então nós sabemos que podemos misturar a substância A e B, submeter a um conjunto, né, de parâmetros, por exemplo, temperatura, agitação, tem vários, luz ou falta de luz, e aquela reação química vai se produzir. Eu escrevo isso, mando para, né, um grupo de pessoas da área e eles podem ir ao laboratório, seguindo as condições de experiência que eu anunciei, eles vão reproduzir aquilo, né? E isso em ciência é muito importante. Mas Allan Kardec vai nos mostrar em vários momentos, né, que nós estamos lidando, quando falamos de provas, né, e isso não só Allan Kardec, mas Leon Denis e outros, e mesmo um texto, né, da Revista Espírita, já de janeiro de 1858, Médiuns Julgados, né, Allan Kardec comenta aquela experiência que foi feita em Boston, né, inclusive com Benjamin Peirce, o pai de Charles Sanders Peirce, né, um dos criadores do pragmatismo e da lógica abdutiva, de quem vamos falar hoje aqui. Ele comenta que os médiuns que aceitaram participar disso, né, eles também cometeram um erro, porque houve um desafio que foi proposto pelo Boston Courier, e convocou uma comissão científica e propôs, né, aquela experiência que até hoje está vigorando em alguns lugares, né? Tem a fundação ali nos Estados Unidos que desafia médiums e psis a provar as suas capacidades, né? E alguns indivíduos aceitaram, inclusive entre eles, acho que uma das irmãs Fox, e acabou que ninguém conseguiu, né, chegar a conclusão nenhuma. E Kardec diz, né, claro que não, porque se a mediunidade é o que pensamos que né, você está lidando com pessoas e criaturas inteligentes que não têm um corpo físico, mas é como se você pedisse para um professor de universidade altamente respeitado, né, ir jogar um joguinho com crianças na rua e ainda o submetesse a uma prova, né, que ele deve dar a prova para que o médium ganhe um dinheiro, né? Então é como se você levasse um amigo seu muito bom para jogar xadrez, para que você ganhe um prêmio. Então, né, não tem sentido nenhum e, além de tudo, é um grande desrespeito, né? Nem espíritos inferiores, né, nós podemos dizer aqui, aceitam esse tipo de coisa, porque é ser tratado como imbecil, né?
Então, nós temos uma natureza de fenômenos que é diferente. No entanto, nós poderíamos dizer: Chico Xavier recebia toda sexta e sábado 10, 12 cartas com, com elementos altamente probantes, altamente impossíveis de se explicar, estatisticamente impossíveis de se explicar por outra coisa que não fosse a comunicação de seres inteligentes falando a seus familiares. Este fenômeno se reproduziu durante décadas. E onde estava a ciência? Aí vem a noção que a ciência nos diz, não, tem que se reproduzir quando nós queremos, nas condições que nós ideamos e do jeito que nós determinarmos, como se fosse uma reação química. Então é aí que a coisa fica difícil, porque você está lidando com uma classe de fenômenos para a qual é preciso, né, gerar-se uma nova estrutura de compreensão da realidade. Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é importante, porque os nossos amigos da área científica precisam entender, né, a natureza do fenômeno antes de querer aplicar a ele uma coisa que não cabe a este fenômeno, né? Então, tomemos o cuidado aqui, né, de entender que reproduzível, né? Como é que eu posso garantir como ser humano que um fenômeno será reproduzível quando ele não depende de mim somente? Eu posso ser médium, mas eu sou médium, eu sou o meio, né? Quem determina se o fenômeno vai acontecer não é só o médium, mas também o espírito que vai utilizá-lo. Então, nós estamos num jogo de que tem uma lógica diferente, né? No entanto, Chico Xavier dava essa prova toda semana. Toda semana. São milhares de provas. Mas as pessoas querem que um médium que tem uma mediunidade hoje muito menos desenvolvida que a do Chico se submeta às experiências de laboratório. Não, não é assim, né? Não é assim. Então, essa questão da discussão das provas, ela é extremamente importante e ela tem que ser feita. Nós espíritas não podemos cair, né, nessas falácias de como da Fundação Rand, né, nos Estados Unidos, que dá US$ 1 milhão para médiums que provarem, né, as suas capacidades, mas se você entendeu a mediunidade, se você estuda Espiritismo, você sabe que assim que aceitar uma coisa dessas, por melhor médium que você seja, você se colocou em risco, porque seus benfeitores não são obrigados a se submeter a esse tipo de brincadeira, né? Então, a humildade que nós temos que ter diante disso tudo é muito grande, né? Então, meus amigos, nós em ciência, né, também precisamos entender que há formas de raciocinar que estão na base, né, do trabalho científico e filosófico. E isto será dito aqui para que possamos reutilizá-lo mais tarde. Por exemplo, quando nós falarmos de raciocínio dedutivo, quem assistiu essa apresentação vai saber do que estamos falando, a não ser que já tenha, né, esse conhecimento, obviamente, o que será muito desejável. Mas se não tem, ao menos aqueles que estão nos acompanhando terão esse refresh, né, de memória, porque às vezes são coisas que também já estudamos e às vezes esquecemos. Então, nós temos formas de pensar, né, e aqui vamos apresentar algumas, porque há outras. Por exemplo, a dedução é uma das mais clássicas, né, a que está na base do silogismo aristoteliano. Por exemplo, você vai da regra geral para os casos particulares, né? Então, por exemplo, né, todos os feijões deste saco são brancos. Bom, esses feijões que eu tenho na minha mão vieram daquele saco. Ah, então eles devem ser brancos, né? Então eu posso ter a mão fechada,
mas a conclusão é inevitável, né? A hora que eu abrir a mão, ela é necessária, ela não é uma contingência, ela pode ser isto ou aquilo, ela é necessária que seja realmente feijões brancos, né? Então, esse é o tipo de raciocínio que nós chamamos dedutivo. Você parte do caso, né, de uma afirmação global, geral, de uma regra universal, por exemplo, e vai deduzindo até chegar aos casos particulares. Essa é uma forma que a ciência usa quando as coisas mais ou menos já estão estabelecidas, né? Então, por exemplo, quando Einstein diz que não há nada mais veloz, né? A velocidade da luz é a velocidade limite do nosso universo. Esta é uma afirmação que tem implicações muito grandes, né? Por exemplo, se a velocidade da luz fica constante, né? E é uma constante do nosso universo, então tempo e espaço têm que mudar, né? Porque velocidade é a distância dividida pelo espaço, lá da física newtoniana, por exemplo. Claro que se a velocidade da luz, né, é constante, distância e tempo precisam se alterar, né, tempo e espaço. Então, isso vai ter uma série de implicações, de consequências, né? Então, desde que uma afirmação é dada, a partir dali você vai tirar, né, as consequências. Mas raramente nós utilizamos esse tipo de raciocínio para construir a ciência, né? Porque nós falamos agora de pouco do método científico, né? A acumulação de evidências para que se possa produzir uma hipótese, etc. Então aí vem o tipo de raciocínio que é o mais utilizado na ciência, né? Que é o indutivo. Então você vai de vários casos para uma regra geral. Então estes feijões do saco são brancos. Aqueles do outro saco também são brancos. Aqueles do outro que tem ali também são. Então, após muitas observações, nós dizemos, bom, todos os feijões do saco, desse tipo de saco, são brancos. Bom, este cisne é branco, eu vejo um outro que é branco, vejo o outro que é branco. Vou na Irlanda, os cisnes são brancos. Vou no Japão, os cisnes são brancos. Então, eu induzo uma lei geral que é todo cisne deve ser branco. Um metal de lata, o outro metal de lata, o outro metal de lata. Toda a série de metais que eu estudo dilatam, né? E se eles todos dilatam, eu digo, bom, todo metal aquecido deve dilatar, dilata, né? Então, essas afirmações passam a ser, né, afirmações gerais, das quais eu posso deduzir consequências, né? Então, por exemplo, eu vou construir uma ponte, ela tem uma grande parte da estrutura em metal, eu devo prever que, se é aquecido num dia muito quente, esse metal pode dilatar. Se eu não fizer a previsão de deixar espaço para essa dilatação, né, eu posso ter, né, a estrutura pode começar a sofrer avarias. Por exemplo, uma linha de trem, né, muitas vezes deixa um espaço, né, entre uma parte e outra dos trilhos, de modo a que essa dilatação seja considerada. Se eu não fizer isso, né, vai chegar um ponto que ele vai baular, né, abaular e sofrer, e aí o trem terá problemas, né, porque ele aquece, dilata, sofre essa alteração, né, e depois não volta. Então, o raciocínio indutivo, ele é muito usado em ciência, né, e, claro, muito importante. Então, quando nós falamos de provas, por exemplo, né, isso é uma coisa importante para nós no Espiritismo, quando vamos discutir provas. Porque nós talvez não tenhamos a capacidade de reproduzir quando queremos, mas existem milhares de reproduções válidas desses fenômenos que foram registradas por pessoas extremamente sérias, por pessoas como William Crookes, né? Bosano, Lombroso, cientistas de renome na época, né? No século XIX, início do século XX. Gente séria, né? Alexandra Kizakov, Russell Wallace e tantos outros, né? Co-criador da teoria da evolução. Então, nós
né? O próprio Kardec era um homem sério, Leon Denis, né? Toda essa gente que se envolveu no espiritismo, e aí sem contar os grandes médiuns, né? Nós teremos no Brasil grandes médiuns, com certeza o maior deles e talvez um dos maiores do mundo, mas temos ao mesmo tempo, né, gente que esquecemos um pouco porque acabaram se afastando e como Valdo Vieira, por exemplo, que os estudos que foram feitos, né, sobre Balzac, escrevendo por Valdo Vieira, os especialistas dizem, né, que é Balzac. O tema mudou um pouco do que ele tinha, é óbvio, né, porque você está diante de uma realidade espiritual que agora é muito maior do que aquela que você tinha enquanto encarnado. Mas a estrutura do texto é Balzac, né? Então, nós temos o Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, que espantou o mundo, né? Ou aquele menino era um gênio, porque nunca foi numa escola, né? Senão até o terceiro, quarto ano primário, e de repente recebe os maiores poetas de língua portuguesa, textos filosóficos, científicos, e nós achamos que isso não é prova, né? E isso se repete durante 75 anos e nós achamos que não é reproduzível, né? Então tem alguma coisa aí que nós precisamos discutir, né? Antes de querermos discutir nos quadros da ciência, né, que quer nos impor uma coisa que não tem sentido, é um fenômeno que os raios da natureza, né, os raios das tempestades ou se reproduzem a todos os dias, mas não se reproduzem quando nós queremos. Ah, então eles não existem, né? Então é um raciocínio meio estranho esse, né? Nós temos coisas que se reproduziram e se reproduzem todos os dias, mas nós devemos ir até elas, devemos esperar que aconteçam, devemos acompanhar o desenvolvimento, né, desses fenômenos, devemos entender como funcionam e, sobretudo, entender que há inteligências por trás disso. Não é um fenômeno como fazer uma reação, né, da produção de um álcool, de uma acetona num laboratório químico, que não há dúvidas, né? Eu posso misturar isso e aquilo, e, aliás, entre aspas, né? Porque a maioria das reações químicas que estão escritas nos livros de química, na verdade, é, tem condições, às vezes, muito precisas, né? É verdade que se você colocar um pedaço de sódio na água, você vai formar hidrogênio e oxigênio e etc., né? Mas você tem que lembrar que essa reação concretamente é explosiva, né? Vai pegar fogo ali imediatamente. Então, né? E quais são as condições para a reação mediúnica? Bom, você está lidando com vários fatores que não são os mesmos de um laboratório de química. Então, amigos, essa é uma discussão importante, né? Nós temos que ter aqui bom senso, porque, sim, nós espíritas queremos trabalhar na produção de provas, né? Mas temos que tomar cuidado para que também certas pessoas de má vontade da área científica não cheguem e queiram nos impor aquilo que eles acham que deve ser uma prova para eles, né? Poxa, Chico Xavier recebe durante 40 anos mensagens de familiares. As mensagens estão espalhadas pelo Brasil todo. Vá procurá-las, né? Junte as que já estão em livros, que estão publicados, deve ter uma centena de livros, né? E vá procurar as outras, vá conversar com as famílias, né? Mas as pessoas querem que a prova venha, né, como uma bela madame e se sente, né, e se apresente a ele, mas não é assim, né? Nós temos que ter um pouco de bom senso. Claro que queremos trabalhar, né, e a doutrina espírita adota a ciência. Allan Kardec foi muito claro nesse sentido, mas a ciência é com bom senso, né? Tem gente que tem má vontade, então é difícil a pessoa não ler o que já existe, né? Em ciência, a primeira coisa que nós pedimos para um aluno de graduação, ou sobretudo de pós-graduação, é que ele faça uma revisão da literatura. O sujeito aparece na porta do centro espírita e não quer ler. Ele quer que os espíritos apareçam para ele, né? É como você entrar num laboratório de química e pedir para ver
né? Um decaimento radioativo, né? Você não vai ver nunca, né? Porque só há indícios indiretos, medidas indiretas, né? Que nós temos uma teoria que se chama decaimento radioativo para explicar, que amanhã pode mudar se nós descobrirmos novas coisas. Então, um pouco, por que nós estamos tendo essa discussão antes de falarmos desse capítulo? Porque é preciso, tanto da nossa parte quanto da parte da ciência, um pouco de humildade e de boa vontade, né? E nós falamos que existem vários tipos de raciocínio, né? Ou seja, várias formas de produzir conhecimento e, por consequência, de falar de provas. Nós falaremos destes três, né? Da dedução, da indução e aqui da abdução lógica. Essa é o Charles Sanders Peirce, né, era um químico, um matemático, um gênio, né, e foi o criador da semiótica, o estudo dos símbolos, né, e é um dos co-criadores do pragmatismo, né, essa vertente filosófica americana. E a forma aqui, ela é muito simples, né, na verdade, acho que nós podemos até, bom, vamos fazer o trabalho, eu ia já passar para o exemplo, né, mas a forma lógica é a seguinte, né, tem-se observado um fenômeno B, um conjunto de dados ou fatos. E A talvez explique B. É provável que A esteja certo, né? Assim, a abdução, né, é a inferência a favor da melhor explicação. A hipótese A, ao ser verdadeira, explica B. Nenhuma outra hipótese pode explicar tão bem B como a hipótese A, embora possam existir várias, né? Logo, A é provavelmente verdadeira. Então, vejamos bem. O raciocínio abdutivo, ele parte de um fato observado, ou de vários, né? E procura a hipótese que melhor o explica. Não há, né? Não dá uma certeza absoluta, dá uma explicação considerada mais plausível. E isso é extremamente importante quando falamos de prova, né? Porque não há dúvida de que estamos diante de fatos no Espiritismo. Uma pessoa recebe uma carta de um familiar. Ela estava lá na reunião mediúnica, o espírito se manifesta, o médium não conhece a pessoa. Se conheceu, foi porque a pessoa chegou, apertou sua mão, disse o nome, eu vim aqui buscar uma carta de um familiar querido, e o máximo. E esse médium viu e cumprimentou, né? Cumprimentou 300 pessoas, muitas vezes. Bom, ele tem que ser, tá? Ele teria que ser um caso a ser estudado, né? Porque ele é um gênio que se lembra de todos os nomes, todas as pessoas. Mas, se ele escrevesse uma mensagem que só reproduz aquilo que ele ouviu, né? As mensagens teriam 3 linhas. Não, ele recebe cartas de 12, 15 páginas. Nestas páginas, o espírito fala da sua vida, dos seus hábitos, dos hábitos da família, de conversas e situações que só a família conhece. Ah, mas aí poderia estar registrado em algum lugar no universo e ele foi lá buscar. Ah, ok. Então, onde é que ele foi buscar as informações que a família encarnada não tem? Que a própria família encarnada, né? Porque as pessoas dizem, ah, ele pegou no psiquismo das pessoas que estão ali. Elas transmitiram para ele tem um jeito de saber isso, né? Então, claro que todas as hipóteses são válidas, né? Como diz a teoria do Peirce. Várias, você está diante de um fato, ele pode ter várias hipóteses explicativas. Mas qual é a mais lógica? Como é que ele pode ter pego no psiquismo das pessoas da família algo que a família não sabe? Ou uma informação completamente nova? Ou uma informação paralela que não tem nada a ver com o caso, mas está ligado a ele? Por exemplo, o espírito dizer que quem o recebeu
foi um indivíduo X. Quando a família vai pesquisar, vê que esse indivíduo está ligado à história da família, que foi um amigo da família nos anos 30, amigo do avô da família, ou um padre que era amigo da família, ou um fundador da cidade, como nós vemos vários casos, é, um médico que foi um médico daquela pessoa quando ela era criança. A família não tem noção de quem ele está falando, eles têm que pesquisar. Há pesquisas que tiveram que ser feitas em cartório, porque lembro do caso daqueles jovens, né, em São José do Rio Preto, se não me falha a memória, que desencarnaram num acidente de ônibus e um deles escreve dizendo: foi a senhora tal, fulana de tal, que me ajudou aqui. E quando foram pesquisar, a mulher havia se suicidado nos anos 30 e diz ela depois numa mensagem que se especializou no plano espiritual em socorrer espíritos em situação de dificuldade reencarnatória, como ela passou. E, inclusive, quando for a um cartório, né, ela diz a data do desencarne dela, as razões, depois foram pesquisar, né, nos arquivos e tudo mais, e acabaram encontrando, mas na primeira pesquisa não encontraram, porque o cartorário registrou na página errada, né, devia estar numa página e estava na outra, embora as datas que ela desse estivessem certo. Me explica isso. Quer dizer, a hipótese, né, o sequestro aqui lógico, né, a abdução lógica que nós podemos fazer bom, não tem como, né? Tem que ser alguém, tem que ser a pessoa, porque só ela sabe disso. Só ela tem essa informação. Então, um pouco de. É importante nós termos essa discussão, é importante nós pensarmos no que seja uma prova, né? Para termos critérios no estudo e no entendimento das coisas. E o exemplo famoso, né, o Charles, o nome abdução aqui, né, o que que ele quer dizer? Vem do latim abductio, que significa algo, né, como levar para longe, conduzir a partir de, desviar para, ou trazer uma explicação. A ideia é interessante porque a abdução é justamente um movimento intelectual, ou seja, uma forma de pensar, né, em que a mente salta dos fatos observados para uma hipótese explicativa. A mente extrai, né, abduz, ou puxa uma hipótese a partir de sinais observados. O que aconteceu com Kardec quando ele viu o fenômeno das mesas? Ele fez isso. Ele disse: espera aí, como é que uma mesa que não tem nervos, músculos, inteligência pode dar respostas inteligentes? Qual é a causa explicativa mais óbvia? E aí ele diz: só pode ser um ser inteligente, porque um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Veja que o que Allan Kardec fez aqui, né, foi um raciocínio abdutivo. Então, nós temos no Espiritismo milhares de fenômenos acumulados, sem contar nossas vivências pessoais. A ciência precisa, né, nós temos que ter boa vontade com a ciência, e a ciência precisa ter boa vontade conosco, né, porque olhe para o conjunto desses fenômenos. Ah, mas se eu não posso não, você não pode reproduzi-los, você precisa se perguntar por que você não pode reproduzi-los. Se você estudá-los, vai ver que há uma razão para isso. Em alguns casos é reprodutível, em outros não. Se você pegar uma pessoa que tem uma capacidade anímica de visão à distância, bom, ele tem uma capacidade anímica, depende dele, né? Jesus, por exemplo, curava quando queria, não era médium, né? Ele dizia para o sujeito: levanta, né? Eu quero que você levante e ande. E ele levantava e andava.
né? Mas um médium é alguém que não é ele o portador do fenômeno, ele é um intermediário, né? Então, é preciso entender essa distinção, né? Se você encontrar um indivíduo que tem poderes anímicos, bom, você pode estudá-lo, né, dentro das condições na qual ele trabalha, nos seus hábitos. Se você levá-lo para um laboratório frio, né, antipático e agressivo e querer que ele mesmo lá ele não vai conseguir. Agora, vamos supor que seja um curador, né? Você vai estudar senhorinhas ou senhorzinhos no Brasil que aplicam, fazem o benzimento e curam as pessoas. Você não pode levá-lo para um laboratório, ele não vai nem saber como se portar no laboratório, ele vai se sentir intimidado. Então, o que é que você faz? Pesquisa de campo. Você vai seguir o sujeito, trabalhar com ele, ganhar a simpatia dele, né? E aos poucos você vai entendendo o fenômeno, né? Analisando as pessoas que vão, se elas se curam, se é um processo hipnótico. Bom, se é hipnótico, devo analisar, porque é interessante, produz curas, né? Efeito placebo, vamos estudar. Mas tenhamos essa humildade, né? Agora, diante de certos fenômenos, como diz o Charles Sanders Peirce, você só pode ter certas eh, hipóteses explicativas e como é que você dá, né, para as milhares de cartas que Chico recebeu ou para os textos extraordinários que alguns médiums produzem, altamente inteligentes, intelectualizados, ricos de informações, de história, de ciência, como é que Chico pode fazer toda a ciência que está nos livros de André Luiz? Ou como é que ele pode produzir de manhã um livro como Evolução em Dois Mundos, que, ao contrário de alguns irmãos que acham que não acrescentam, né, muita coisa, eu acho que é uma das obras revolucionárias e que, para o futuro, nos trará uma abertura de campos de pesquisa muito grande. Mas aí precisa, né, termos bom senso, humildade. E como é possível que à tarde ele receba um livro como A Caminho da Luz, no qual, em cada capítulo, ele reproduz os elementos mais importantes e faz uma análise espiritual dos eventos históricos mais importantes da humanidade. O sujeito nunca leu um livro de história, né? Então, ou as análises profundas, filosóficas, sociopolíticas que Emmanuel faz no livro Emmanuel, né? Estou dando aqui alguns exemplos, né? Então, realmente é preciso. Você está diante de milhares de fatos, todos eles inteligentes, que só podem ter, né, um ser inteligente por trás do fenômeno. Então, é preciso muita má vontade, né, para você não ver o que está claro, né? Aí você vai ver a hipótese explicativa da igreja, né, das igrejas em geral, protestante, católica, muçulmana. Ah, são demônios, né? Quer dizer, só os demônios têm direito de se comunicar. Que hipótese explicativa é essa? Né? Ter um familiar falando com você, dando informações. Ah, mas o demônio se disfarça. Poxa vida, né? Que hipótese explicativa é essa? Qual é o sentido disso? Por que no universo que você, religioso, diz que existe um Deus, ele daria autorização só aos demônios de se comunicar? Então vejamos, né, que as pessoas se vamos para o lado da ciência, muitas vezes encontramos essa má vontade terrível. Se vamos para o lado da religião, esses absurdos. Então, a doutrina espírita, ela tem que fazer um caminho árduo, né? De trabalho, de construção de consciências, E nós espíritas temos que estudar, porque é a única arma que temos, né? Senão, nós vamos nos fazer devorar por essas correntes, né? De má vontade. Um exemplo clássico, né? Aqui só para ilustrar, quando você acorda de manhã, você vê que a grama está molhada, o chão está úmido e há pequenas gotas nas plantas, nos telhados, nos muros, né? E aí você diz a hipótese A, né? A hipótese que explica o fenômeno B, durante a noite deve ter chovido.
né? Então, o raciocínio abdutivo aqui, né, se tivesse chovido, isso explicaria naturalmente a grama molhada, por exemplo. Né? Então, outras hipóteses. Ah, alguém ligou, né, o sprinkler, né, que molha a grama, houve muito orvalho, alguém jogou água, né? Então, há outras hipóteses. Mas, considerando as pistas, né, choveu parece ser a melhor explicação. Bom, é provável que tenha chovido. Você recebe milhares de mensagens, todas inteligentes, todas dando informações que o médium não conhece e às vezes a família não conhece, ou comprovando coisas que só a família e a pessoa conhecia, como diálogos entre uma mãe e um filho, num quarto de hospital, não tinha ninguém presente, e o filho disse isso, isso e isso, e ele reproduz exatamente para a mãe, ou dá informações como: mãe, eu deixei um caderno, né, tá lá nas minhas coisas, na gaveta tal, você não viu, tem várias coisas lá que eu gostaria que você lesse. A mãe não tem como saber isso, não tem como pegar no psiquismo de ninguém, senão no do indivíduo, né? Então, claro que existem sempre hipóteses explicativas, e nós espíritas não temos medo dessas hipóteses. É como aqui no exemplo da chuva. Bom, alguém ligou o sprinkler, né? Eu esqueço o nome do negócio, não me vem o termo em português, né? O treco lá que molha a grama, né? Falaram mineirês. É, então, ok, né? Mas, bem, espera aí, todas as gramas de todas as casas estão molhadas. Então, isso elimina o sprinkler, ele elimina, né? Que alguém jogou água, mas não elimina o orvalho, né? Bom, aí você vai na estação meteorológica da cidade e pergunta: as condições eram de orvalho ontem? Não, 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 estava seco, não teve condição de orvalho ontem, né? Então você elimina essa hipótese. Então fala: bom, o que que aconteceu? Ah, deve ter chovido, né? Então a hipótese espírita, ela não tem problema de lidar com outras hipóteses. Ah, o médium pode ter pego no psiquismo das pessoas. Bom, essa é uma hipótese interessante. Porque se o médium pegou no psiquismo das pessoas, significa que existe uma comunicação de psiquismos. Se existe uma comunicação de psiquismo, a pessoa não precisa estar ali. Ela pode estar em qualquer lugar. Ou seja, se ela não precisa estar fisicamente ali, por que que alguém que não está fisicamente ali não pode se comunicar com o médium, se o corpo não é necessário? A comunicação psíquica em si, a telepatia, já indica que há alguma coisa no ser humano que não respeita tempo e espaço, ou seja, condições físicas. Já aí já temos, a hipótese vira-se contra ela. Então vejamos que nós temos, né, não temos problema com. Pode ser fraude? Pode, claro que pode. Está cheio de fraude, né? Está cheio de médium recebendo mensagem, que está tudo no Facebook do desencarnado, ou da família, ou dos amigos. Não há novidade nenhuma na mensagem. Quando a pessoa começa a ler, né, ela é tomada pela emoção, né, ela é enganada, basicamente. E quando ela começa a refletir, pensar, analisar, né, ela fala: mas espera aí, isso aqui é o que está no Facebook, no meu Facebook. Ah, aqui fala que ele gostava de tocar violão, que cantava aquela música, mas, espera aí, nós colocamos numa festa um vídeo dele tocando violão. Aí a pessoa vai vendo que está tudo disponível. Na época de Chico Xavier, de Valdo Vieira, de Ivone Pereira, não tinha nada disponível. Não tinha redes sociais, mesmo jornal demorava muito para chegar. A rádio era uma coisa que não comunicava, assim, não notícias. Ninguém falava, né, da vida de ninguém. E nem todo mundo tinha rádio, né? Televisão demorou muito tempo para chegar no interior do Brasil, né? Eu mesmo nasci em 65 né, nós fomos ter televisão, eu tinha 20 anos quase, né? Então, não era uma coisa simples, né? Então, Chico Xavier não tinha como acessar todas as informações de todos os cartórios do Brasil, viajar por todos eles. Ele trabalhava todo dia, 8 horas por dia.
né? Não tinha como viajar, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha nada. Ele morava numa cidadezinha no interior de Minas. Eu dou o exemplo do Chico, porque é um exemplo paradigmático, né? Há muitos médiuns recebendo mensagens e transmitindo às pessoas, às famílias. Então, qual é a hipótese explicativa, né? E isso nós temos que ter claro, porque senão, bom, do que nós estamos falando, né? Começa a ficar uma coisa estranha. Então, aqui nós temos que ver que, sim, vamos discutir provas, mas que fique bem claro que nós não somos ingênuos, nem temos a pretensão de convencer ninguém, mas estamos apelando para o bom senso, né? Analise os fatos, as pessoas implicadas nesses fatos. Por que uma mãe e um pai, que muitas vezes até duvidavam, né? Vão sair por aí dizendo, eu recebi e isso é verdadeiro, né? Não, eles são os primeiros a quererem questionar, a avaliar. E há mensagens que são de uma clareza, de um impacto, né, tão grande que não tem como. O rapaz, o rapaz judeu, por exemplo, né, César Muscat, que começa a escrever pela família, César ou Davi, Davi Muscat. César era o outro, também de uma família lá de São Paulo, né? Então, esse rapaz, ele escreve, por exemplo, tem um livro publicado, inclusive, pela família ou pela editora, uma editora no Brasil, com auxílio da família, né, com a participação da família. E Chico recebe, né, o menino escreve falando, bom, agora é a comemoração do o Hanukkah, e ele cita as festas judaicas, ele fala na linguagem da família, ele cita palavras em hebraico, ele quer dizer, é alguém falando com os seus, né? Chico Xavier era um menino pobre que viveu no interior de Minas e que estudou até a quarta série. Claro que né, foi alguém de extrema boa vontade, que procurou ler muito, estudar muito. Emmanuel, né, lhe dizia, você tem que estudar. Para facilitar, inclusive, né, ele conta histórias engraçadas, né, Augusto dos Anjos dizendo, né, eu falo, né, te falo as coisas, você não, né, porque Augusto dos Anjos escrevia poesias terrivelmente difíceis, né, científicas, cheias de termos da ciência, né? E então nós vemos o raciocínio lógico aqui, né? Você está diante de milhares de fatos, todos inteligentes, todos de uma natureza altamente inteligente. Como é que você pode imaginar que não é nada? Então, é o bom senso, né? Tenhamos bom senso e clareza, né, de compreensão. E existem coisas, né, que são esses equívocos lógicos. Muitas vezes as pessoas, na ausência de evidência, né, ela diz, mas isso é uma evidência da ausência. Bom, porque eu não posso reproduzir um fenômeno em laboratório, significa que ele não existe. Isso é um salto e tanto, né? Então, o fato de não termos encontrado provas de algo ou de tê-las, né, como nós queremos, não significa automaticamente que esse algo não exista, né? Simplesmente, às vezes, eu não consigo ter as condições ou ainda não aprendi como reproduzir, né, essas condições. Por exemplo, uma fusão nuclear é uma coisa que não se faz ainda, né, em laboratório. Nós não temos temperaturas nem reatores para produzir, né, 15 milhões de graus Celsius. Ou 5 milhões, seja, né? Não lembro mais as temperaturas. Mas derreteria, né, os melhores reatores e fundiria todos eles. Então, nós sabemos que há coisas que acontecem, mas nós não temos como reproduzi-las mesmo em ciência, né? Nós temos uma teoria de eletromagnetismo que explica muito bem o funcionamento das ondas, mas ninguém viu onda nenhuma, né? Nós todos temos medidas indiretas.
Eletricidade, nós não sabemos ainda o que é, né? Nós temos, né, é uma coisa que o elétron porta, né, uma carga elétrica, mas o que que é essa carga elétrica? É oscilação, nós não sabemos, né? Mas medimos, usamos, né? Então, a própria ciência, né, e nós, vejamos, nós estamos dando alguns indícios aqui, mas não falamos de filosofia da ciência, né, no sentido popperiano, lacassiano, né, laudaniano, né, porque se vamos pegar aqui o Henry Laudan, né, nos Estados Unidos, tem muitos cientistas falando. Tudo isso está em discussão para dizer que tenhamos humildade diante dessas coisas todas, né? Agora, não recusemos os fatos e a realidade que muitas vezes estão diante de nós. Um médium recebe uma carta, muitas vezes, que é perfeita, traz, né, informações importantes, únicas. Quer dizer, se isso acontecesse uma vez, já seria para se pensar. Agora, quando tem médium que recebe isso centenas de vezes, poxa, né, por que que juízes no Brasil aceitaram as cartas de Chico Xavier? Porque você tinha um fenômeno que se reproduzia toda semana, toda semana, com um alto grau, né, um altíssimo grau de probabilidade, né, de verdade, porque todas as pessoas confirmavam as informações, tinham que muitas vezes pesquisar para confirmar, e havia um médium que tinha uma moral inabalável, né, que ninguém podia questionar. Então, tudo isto dava uma consistência ao fenômeno, né, que muitas vezes nós não veremos em outros. Por exemplo, infelizmente, né, quando pegamos os casos de alguém como João de Deus, né, esse médium que foi aprisionado recentemente com acusações muito graves, os primeiros anos do trabalho dele são inquestionáveis, né? As curas se produziam. Eu conheço gente aqui no Canadá que ia para o Brasil, né? Faziam comitivas para ir, né? E muitos relatam curas. Infelizmente, a pessoa, né, o quesito moral do indivíduo, né, ele se deixou levar pela atração do dinheiro, da sexualidade desregrada e se perdeu na missão. Isso invalida o que foi feito? Não. No sentido do fenômeno, não invalida, mas a atestação moral que esse fenômeno precisa, né, foi invalidada. Agora, olhemos para a ciência atual. Os indícios de fraude são alarmantes. Há estudos que estão saindo que nos fazem desconfiar da ciência atual. Farmacêuticas que fraudam, que compram resultados, que produzem resultados falsos, que fazem, né, que subornam autoridades para poder impor, né, vacinas ou remédios. Nós temos uma quantidade de fraudes hoje nos Estados Unidos é alarmante, no Ocidente em geral, né? Vamos, num certo momento, talvez coletar esses estudos e trazê-los, né? São alarmantes. Então você diz, espera aí, né? Que história é essa? O que você chama de prova muitas vezes nem existe, porque os indícios que o sujeito está apresentando são falsos. Trabalhos feitos por inteligências artificiais, né? Nós deveríamos criar uma categoria, né? Prêmio Nobel para trabalhos produzidos por inteligências artificiais com a participação de um cientista humano. Então, é preciso um pouco de bom senso, de humildade, de boa vontade, né, para que nós possamos entender tudo isso. O que é prova, o que são provas, e avançarmos com uma certa humildade.
E existe um tipo, né, que nós gostaríamos de discutir, que eu acho que é extremamente importante, né, que é quando nós discutimos a questão do testemunho como prova. Eu vi algo, sei que vi, mas não consigo provar aos outros. Eu vivi algo, sei que vivi, mas como é que eu faço para provar aos outros? Eu vi minha mãe desencarnada, né? Eu sei que vi, mas eu não tenho como provar isso. Então, nós temos aqui, né, o que o grande filósofo inglês Thomas Reid considerava, né, como o testemunho humano é uma fonte básica e legítima de conhecimento. Confiamos naturalmente na percepção e na palavra dos outros, porque no dia a dia nós sabemos que isso é válido, né? Ele dizia, por exemplo, que a sociedade seria impossível se todo testemunho precisasse de prova independente completa. Ah, eu vi o Pedro esta manhã. Ah, é? Prova que você viu o Pedro. Ah, ele estava na rua 7 de setembro. Ah, mas prova que você estava na rua 7 de setembro. Quer dizer, se nós formos dialogar assim, acabou, né? A nossa sociedade vai ser destruída. Porque grande parte do que fazemos é baseado na confiança, né? Onde você estava? Ah, eu fui no supermercado, né? Bom, eu posso olhar, né, e olhar e ver, né, e falar, ah, mas não tem sacolas, não tem. Ah, mas eu entrei e decidi que não ia comprar nada, né? Agora, por que que eu vou duvidar da pessoa? E às vezes ela vem com as sacolas e tudo, eu estava no supermercado. Ah, mas você pode ter pedido para alguém comprar e você passou e só pegou. Sim, é verdade, né? Agora, se nós formos fazer isso e duvidar de tudo que as pessoas falam, de tudo que elas dizem, de tudo que elas afirmam, bom, a vida vai ficar insuportável, né? Lembram daquelas histórias antigas, né, que o testemunho de um homem, né, a palavra de um homem era uma assinatura, né? Eu vou voltar aqui para buscar isto, né? Você guarde aí, por favor. Não, o sujeito guardava aquilo 50 anos, se fosse preciso, porque não, ele falou que vai voltar. Se ele não voltou, é porque tem alguma razão, né? Então, era o fio de bigode, como eles diziam, né? Um texto, uma assinatura de um homem sério era o fio de bigode. Ele está aqui, ó, guarde isso aqui que, né, eu honro a minha palavra. Então, a sociedade ficaria completamente louca, né? Se nós não. Agora, como é que você faz diante de fenômenos, né, apresentados pelos milagres da igreja, por exemplo? Você não pode dizer isso é loucura. Está ali na nossa frente, né? Como é que você explica o corpo de um homem que morreu em 1670 e está lá ainda hoje, né? Bernadette Soubirous, por exemplo, não só morreu, né? O corpo está, né, preservado, um sorriso no rosto que você fala, meu Deus, não parece que morreu essa moça, né? A morte para nós é sempre um sofrimento, uma tristeza, e ela deixa o mundo num sorriso de alegria e né, e está lá, está preservado. Padre Pio está preservado. São os incorruptíveis, né? Então, como nós lidamos com essas coisas? É preciso uma abertura mental para que nós tenhamos essa humildade diante da realidade, né? A realidade é muito maior, nós estamos aprendendo, nossa ciência parece extraordinária. Daqui 100 anos nós vamos olhar e falar o mesmo que falamos hoje da ciência de 100 anos atrás. Nós, eles não sabiam que existiam vírus, olha só que gente burra, né? Eles não sabiam que tinham bactérias, os médicos faziam análises, né? Faziam autópsia em cadáveres de pessoas que acabaram de morrer, doentes, e iam fazer toque, né, vaginal nas mulheres, sem lavar a mão. Olha só isso, que absurdo,
né? Porque é assim a ciência, nós avançamos, né? E o que parece extraordinário hoje, amanhã pode se parecer ridículo. Então, o próprio fato de que seja assim deveria nos fazer ter humildade, né? E que certas pessoas. Por que que você vai duvidar da sua mãe, por exemplo, se ela falar: Olha, meu filho, essa noite eu tive um sonho e foi meu pai veio e me disse isso, isso e isso e aconteceu, né? E que razão tem tua mãe para mentir para você? Nós sabemos da honestidade das pessoas com quem vivemos. Sabemos que elas não possuem razão nenhuma para mentir. Então, essa questão do testemunho pessoal, aquilo que você sente, aquilo que você vivenciou, também isso é importante, né? E isso nós vamos encontrar, por exemplo, não só em Thomas Reid, né, mas em William James, em Husserl, né, na fenomenologia, em Kierkegaard, o filósofo Alvin Plantinga, né, os textos de Pascal, que vão dizer o coração tem razões que a razão não entende, né? Nós temos vivências que não somos nem capazes de exprimir por palavras, né? Então, essa dimensão, né, do testemunho, você viu é, alguém roubar alguma coisa, você estava na loja, né, e viu aquela pessoa roubar alguma coisa. Você encontra no dia seguinte, num outro contexto, e diz: Poxa, fulano, eu te vi roubando lá. Ele fala: Prova. E as pessoas do lado te olham. É o testemunho, né? Aí você se pergunta: quem? Eu conheço esse indivíduo. Ele nunca falaria isso se ele não tivesse visto, né? Então, isso depende de uma série de elementos que não tem como você escrever uma equação, não tem como você demonstrar por uma lei científica, né? Então, o testemunho, né, individual, que é também, meus amigos, algo extremamente importante, né? Então, veja, nós vamos falar dessas. Na semana que vem, nós vamos começar a tratar as provas, né? Então, aqui, em que sentido nós vamos tratar das provas da existência do perispírito? Em todos esses sentidos que nós falamos aqui, com o bom senso de saber que estamos falando de um conjunto de evidências, de um conjunto de evidências, de fatos, de argumentos, de ocorrências que sugerem altamente, como altamente provável, né, que a única hipótese explicativa para ele seja esta da existência de um corpo espiritual que chamamos perispírito. E veremos, né, que, por exemplo, o desdobramento, né, uma pessoa se multiplicar em dois, digamos assim, né, ela está aqui e aparece em outro lugar, né? Os fatos são inumeráveis, né, na própria Igreja Católica. São inumeráveis, muitos. E a hipótese espírita é de que nós temos um corpo espiritual que está conectado ao nosso corpo físico, mas que, se nos colocarmos, né, numa situação adequada, pode afastar-se e mesmo materializar-se. Então, nós veremos relatos, por exemplo, de Padre Pio, de Eurípides Barçanufo e de tantos outros. A hipótese espírita é perfeitamente lógica, né? Na forma do raciocínio abdutivo, por exemplo, nós veremos que é a melhor hipótese explicativa. Então, na semana que vem, nós vamos começar a falar dessas provas e vamos usar esse linguajar que desenvolvemos hoje aqui. Existem outras formas ainda de raciocínio, né? A lógica bayesiana, por exemplo, que nós não falamos aqui, né? E vemos que todo dia a ciência está desenvolvendo, a filosofia, né? Os trabalhos de Kahneman nos Estados Unidos, né? Eh, que falam, né, das formas do ser humano lidar, né, com evidências, com provas. Existem muitos trabalhos interessantes hoje em neurociências, mas acreditamos que já temos aqui uns elementos fundamentais para o nosso diálogo, que podemos enriquecer, né, mais para frente de outras maneiras. Mas vejamos, hoje nós
tivemos aqui, né, tomamos o tempo de dizer, né, em que vamos basear o nosso diálogo sobre provas, né? Por exemplo, quando o doutor Zimmermann diz de provas subjetivas, ele está falando do quê? Ele está falando disso aqui, né, do testemunho como prova, das vivências pessoais que eu tenho sobre aquilo. Então, são subjetivas porque são oriundas da minha percepção. Por exemplo, eu posso ter percepção extracorpórea. Eu estava deitado, entrei naquele período de sonolência, me senti fora do corpo e ouvi o que minha mãe estava falando com meu irmão ali no portão. Eu não estava lá fisicamente, né? Então, quantos fenômenos como este acontecem todo dia nesse planeta? Milhares poderiam ser relatados. Então, eu vou desconsiderar tudo isso porque eu não posso reproduzir isso num laboratório. Bom, você também não pode reproduzir os raios, né, num laboratório. Ou, eh, sei lá, né, nós podemos aqui passar o tempo nos divertindo e encontrar fenômenos que não podem ser o amor que uma pessoa sente por outra. Você não pode reproduzir em laboratório, então ele não existe. Então é preciso bom senso. Eu estou dizendo que amo minha esposa e meus filhos. Ah, mas prova. Bom, eu posso provar pela minha vida, pelos meus atos, mas eu não tenho como provar da maneira que você quer num laboratório. Ah, você, quando ama, produz certos hormônios, então eu vou medir, né? Ok, né? É, mas aí a ciência inverte, né? Ela diz que estes hormônios produzem o amor, né? É essa mesma lei de causa e efeito aí, a relação de causa e efeito? Acredito que não, né? Então, veja que nós temos muita coisa para discutir, muita coisa para entender, muita coisa para compreender. E quando nós vamos falar de provas, claro que algumas são extremamente objetivas, né? As transfotos, né? As fotos de transcomunicação são uma área interessante da ciência, né? A exteriorização da sensibilidade é uma outra, muito importante, né? E os casos aqui, né, que nós poderemos discutir ainda, incluindo, por exemplo, os casos de morte eminente, né, os NDIs, dos Near Death Experience, e tantos outros que podemos utilizar como elementos, né, de prova no sentido, talvez, aqui, né, abdutivo da lógica de Peirce. Bom, diante desse conjunto de fenômenos, quais são as melhores hipóteses explicativas? Bom, eu tenho a hipótese A, B, C, D e E, mas entre estas, qual é a melhor? Qual é aquela que melhor explica este conjunto de fenômenos? E aí nós podemos ter certas surpresas, né? Porque baseados na premissa, né, que Allan Kardec usou para o seu próprio raciocínio, fenômenos de natureza inteligente têm que ter uma causa inteligente. Então, qual é a causa inteligente, né? E muitas vezes as próprias hipóteses, o conjunto de hipóteses apresentado, acaba mais confirmando a hipótese espírita, né, como essa da telepatia, por exemplo. Alguns usam isso como uma prova, né, para desbancar os fenômenos espíritas. Eu digo, não, é o contrário, né, porque é aquilo que está nos livros Animismo e Espiritismo, de Bozano, ou de Lombroso, né, se não me falha a memória, que vão dizer justamente, é porque existem, o Akizakov, né, que vai dizer é justamente porque há fenômenos anímicos que os fenômenos espíritas são lógicos, né? Porque se eu posso fazer certas coisas já encarnadas que desconsideram o espaço-tempo, né? Então as pesquisas telepáticas, por exemplo,
descritas por Leon Denis no livro No Invisível, né, e por Bozano e outros, vão justamente provar que se eu posso me comunicar com uma pessoa que está nos Estados Unidos e depois constatar que houve realmente essa comunicação, como é que é possível que eu, estando na Europa, possa me comunicar com alguém que está nos Estados Unidos, depois ver que é verdade essa comunicação e essa comunicação se fez de modo instantâneo, sem obedecer às leis da física, né, para a matéria. Então, é claro que tem leis aí que nós temos que considerar a existência e ainda não são conhecidas. Então, vejamos, é esse tipo de raciocínio que nós vamos desenvolver, né? O nosso tempo já se esgotou, mas fizemos aqui o trabalho que gostaríamos de fazer. Acho que é extremamente importante isso. Se vamos discutir provas, precisamos ter estas considerações antes de tudo, né? Precisamos entender qual é o sentido, o que é uma prova no sentido filosófico, matemático, científico, o que é uma prova no sentido, né, químico, biológico, físico, ou no sentido de testemunho pessoal, ou no sentido abdutivo. Então, quando nós, na semana que vem, começarmos a falar dessas provas, nós vamos usar esse tipo de raciocínio. Então, por exemplo, se você estiver assistindo a aula, né, a próxima aula, 5.2 ou 5.3, no qual vamos falar disso, mas você não assistiu a 5.1, que é esta aula, você vai ter dificuldades de entender o linguajar, né? Então, é preciso realmente que a pessoa faça esse trabalho conosco, né? Porque é esta linguagem que nós vamos utilizar. Por exemplo, nós vamos dizer, aqui nós podemos utilizar o raciocínio abdutivo, né? Então, estamos diante de um fato, várias hipóteses explicativas, por que eu seleciono essa como a melhor, né? Então, nós não vamos voltar a explicar isso mais à frente, né? Porque isso foi explicado hoje. Então, muito bem, meus amigos, nós agradecemos, queremos lembrar aos nossos queridos irmãos e amigos que nós espíritas não temos a intenção de impor verdades, nós estamos abertos ao estudo, ao entendimento, mas também não aceitamos essa arrogância da ciência. Infelizmente, vemos espíritas, né, formados em física, em biologia, em química, em matemática, que estão mais adotando, né, os argumentos da sua área sem considerar, né, a novidade espírita, porque é uma novidade, né? Muita coisa em ciência foi recusada, porque eram novidades, né? A teoria de Einstein chocou. 100 cientistas alemães, né, assinaram um manifesto contra a teoria da relatividade, restrita, quando ela foi publicada. E Einstein respondeu de uma forma muito lógica, né? Ele disse, mas se o que eu estou falando é mentira, não precisa 100, né? Basta um só, porque a verdade é a verdade. Então, os trabalhos de Ignaz Samuel Weiss, né, que provavam que, bom, né, deve haver alguma coisa aqui nesses corpos em decomposição que está matando as mulheres grávidas na outra ala, né? E ele fez um trabalho científico, mas que não tinha ainda, né, a validade teórica, não tinha uma explicação, embora empiricamente ele provasse aquilo. Então, veja, também quando há dados empíricos e não há uma teoria, né, a coisa se complica. Essa é uma relação que quem vai criar a teoria mais tarde é Pasteur, quase que simultaneamente, um pouco depois. Mas há muitas vezes evidências empíricas que ainda não têm uma teoria desenvolvida, né? E muitas vezes nós queremos utilizar uma teoria de campos diferentes para analisar um conjunto de fenômenos novos que não cabem naquela teoria, ou que não podem ser analisados por aquela teoria. Então vejamos a complexidade da coisa, né? Quando falamos de ciência, temos que ter tudo isso em consideração, né? E é aí que vemos que alguns companheiros estão falhando, porque eles estão tentando, ao invés de criar uma nova dinâmica de pensamento e uma nova lógica de pensamento, que é o que será necessário, né?
para analisar esses fenômenos, que são sim reprodutíveis, porque, como eu disse, Chico Xavier os recebeu, por exemplo, durante décadas. Então, milhares de provas, mas elas não caem no contexto das provas de um laboratório de química. É preciso rediscutir isso, né? Então é isso, meus irmãos, que nós possamos seguir estudando, aprendendo, estamos abertos, estamos sempre abertos para hipóteses explicativas, para discutir as coisas, para aprender, para ler, para estudar. E vamos apresentar, né, a visão do livro sobre estas provas, procurando discuti-las de uma maneira como apresentamos aqui hoje, né? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e parabéns, né? Se você seguiu todo esse. Eu sei que não haverá muita gente, não tem muita gente interessada, infelizmente, né, em estudo, as pessoas querem tudo com chave, né, e tudo pronto. E o que nós convidamos aqui é para um caminho de estudos que nem sempre é fácil. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, né, e que estejamos todos sob a proteção do alto nesse nosso esforço de aprender e melhorar. Muita paz a todos.